Quarto ano, como foi a semana de provas? Ah, que bom, ainda estão terminando? Tem problema, até às 5 vocês podem mandar, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer problema, só entra em contato com a gente, tá? Vamos lá? Vamos fazer nossa escola da inteligência hoje, lá na página 64. Nós estávamos lendo uma historinha, lembra? Quem apareceu pro Babá ou pro Cacá? Pro Cacá, né? Quem foi que apareceu para ele? Foram alguns dos animais da escola da inteligência, né? Então, provavelmente, nós teremos uma grande aventura nessa floresta. Os animais estão um pouco maiores do que o ano passado, não é mesmo? Então, vamos lá na página 64 de vocês. O que nós temos aqui? Nós temos algumas perguntas que são as personagens quem faz para vocês. Então, qual é a dinâmica de hoje? A dinâmica de hoje é vocês pegarem o caderno de português. Isso, o caderno de português. Coloquem aí no caderno de português. Colégio Nazareno, Rio Claro, a data de hoje, que dia é hoje mesmo? Dia 28 de maio de 2020. Coloquem aí essas atividades e coloquem assim, atividade Escola da Inteligência. Por que no caderno de português? Porque vocês vão escrever, tá bom? Então, o que eu quero que vocês escrevam? Eu quero que vocês escrevam a pergunta, tá? Então, vocês vão colocar assim, ó, de atividade, no caderno mesmo, para pensar, tá? E aí vão colocar lá a cobra Tatá, né? Que tá falando assim, o que é ser uma pessoa teimosa? Você vai escrever a pergunta e você vai responder. Antes de você dar a sua resposta, pergunta para sua mãe o que ela acha disso. Ou seu pai, ou seu irmão, alguém que esteja aí com você, que seja mais velho que você, tá bom? Depois nós temos a onça. A onça Sassá que diz assim, por que Cacá era teimoso? Será que ele nasceu assim? Como uma pessoa pode se tornar teimosa? O que vocês acham? Depois o macaco, né? O macaco Totó. Ele diz assim, como de Galá, Babá e Cacá viam a fazenda? De maneira igual? Como é que eles viam a fazenda? De maneira igual, sim ou não? E por que eles viam de maneiras diferentes, tá? Depois nós temos aqui o javali. Ai, como eu faço isso, professora? Do macaco. Então, vocês têm que falar a visão do sapo babá e do digalá, né, do grilo, como é que eles enxergavam a fazenda, como é que eles enxergavam a floresta. E como é que o Cacá via essa fase de ter que ir para a casa dos avós no meio do mato, tá? Depois nós temos o javali. O que o javali fala? O que Digalá quis dizer com contemplar o belo? É fazer das coisas simples um espetáculo aos olhos. O que você acha que é isso? É a sua opinião, é o que você pensa, tá? Façam bem bonitinha essa atividade, porque nós precisamos dela bem elaborada para nossa próxima aula, tá? Depois, o grilo diz assim, o que significa contemplar o belo? Como nós podemos contemplar o belo? Não sei. E aí, o passarinho cantor, que diz assim, por que podemos dizer que a vida é um show? E aí, a Carol, irmã do Cacá, diz assim, o Cacá vive reclamando, e o Digalá e o Babá vivem cantando. Quem parece ser mais feliz? Tá? Então, essas são as atividades que vocês farão da página 64, lá no caderno de português, tá bom? Depois, na página 65 de vocês, a gente tem o grilo, né? Olhando uma foto de uma casa bonita, né? Abandonada, né? E aí, toda quebrada. Nossa, o que mais tem aí nessa casa? Estranho, né? E aí o grilo fala assim, olá pessoal, observe a foto da casa abaixo. A partir dela, pense, qual a diferença entre enxergar e contemplar o belo? Todas as pessoas que possuem boa visão conseguem enxergar o mundo. Isso é fácil, mas para contemplar o belo, precisamos aprender a enxergar o mundo. Bom, então o que eu quero que vocês façam aqui na página 65? Que vocês copiem o balãozinho e que vocês respondam a pergunta do Diga Lá. Qual é a pergunta dele? Qual a diferença entre enxergar e contemplar o belo? Gente, eu preciso que vocês coloquem isso do jeito que vocês imaginam, do jeito que vocês pensam. Não precisa perguntar para a mamãe e para o papai. É o que vocês acham, tá? Por que eu quero que vocês copiem
essa frase, essas questões, pra gente treinar nossa letra, tá? Eu tenho visto algumas provas que chegaram, que as letras estão assim, um pouquinho difíceis, né? Um pouquinho, às vezes vocês estão fazendo correndo, estão fazendo com pressa, e não é necessário isso, nós temos tempo para fazer as coisas, então eu preciso que vocês façam essas coisas no caderno pra gente ter treino de letra, tá? Pra vocês não ficarem só no dedinho ali ou no celular. Depois, a gente tem a página 66, onde o pai do Kaká fala o que ele pensa sobre o que é, né, contemplar o belo. O que ele fala? Contemplar o belo é enxergar as pessoas, as plantas, os animais, os objetos, as paisagens, é decifrar o que está além da imagem. É aprender a enxergar todos e tudo com o coração, sentindo a beleza que possuem. Já a mãe do Kaká e da Carol diz assim: contemplar o belo é aprender a valorizar as belezas de cada ser humano. É entender que todos os seres humanos possuem uma beleza. Entender que a vida de cada ser humano já é a sua maior beleza. E o Kaká diz assim: contemplar o belo é aprender a observar as maravilhas que surgem aos nossos olhos, na delicadeza, nas formas, no perfume, nas cores de todas as flores. E aí, na 67, o que o sapo babá diz? Contemplar o belo é aprender a apreciar os pequenos detalhes, é aprender que a vida é um show de beleza. E aí, o canarinho cantor diz assim: o rei eu tem que aprender a enxergar o mundo muito além do que os olhos conseguem ver. E o que a Carol diz? Vamos aprender a contemplar o belo? Vamos, não é mesmo? Então, vamos lá, olha só que legal. O que vocês vão fazer, então? Lembrando, pegando o caderno de português, colocando ali o cabeçalho bonitinho, a data de hoje, e vocês vão escrever as perguntas da página 64, que é a pergunta da cobra, tatá, da onça sassá, do macaco totó, do javali pepê, do grilo de galá e do canarinho cantor. Depois, na página 65, vocês vão escrever a pergunta do grilo de galá e vão responder no caderno de vocês, tá bom? Não precisa postar nada da atividade, porque na sexta-feira que vem vocês vão ler, cada um vai ler uma resposta, né? Cada um vai ler, eu vou sorteando aqui e vou sorteando vocês vão ler uma das respostas. E aí a gente vai conversar, porque aí nós vamos entrar num outro desafio que eu vou pedir para vocês fazerem pra gente trabalhar um pouquinho do que é contemplar o belo, tá bom? Então tá jóia, gente, ó. Bom final de semana, Deus abençoe vocês, até segunda. Ai, não tem tarefa esse final de semana, ai que gostoso, para vocês descansarem e arejarem a cabeça. Detalhe, faça um favor pra Pro. A Pro quer que vocês estejam na segunda-feira tinindo na matemática. Então, peguem um jogo aí, Banco Imobiliário, War, Uno, Dominó, menos jogo de computador. Um jogo que você pense, que você tenha estratégia, que você tenha raciocínio. O xadrez é maravilhoso, que você consiga se concentrar para você trabalhar um pouquinho a matemática. Tirem fotos jogando, mandem para Pro, né? E aí a gente vai conseguir fazer, a gente vai estar na segunda-feira mais relaxado e com a cabeça mais tranquila, porém com a cabeça trabalhada também nos jogos de raciocínio, tá bom? Evitem ficar um pouquinho no computador esse final de semana e se dediquem mais aos jogos, tá bom? Quebra-cabeça também é bom, mas não aqueles de 10 peças, né? O meu Miguel aqui de 5 anos monta quebra-cabeça de 60 peças, vamos lá, hein, galera? Então, o que vocês tiverem em casa de jogos dessa forma, tudo bem? Então, tá. E se vocês não tiverem, entrem na internet e joguem o Sudoku, joguem joguinhos de tabuada, coisas assim, tá bom? Deus abençoe vocês, um bom final de semana, tá?